Oi, eu sou Heitor Freitas Ferreira, do Laboratório de Computação Bioinspirada, da Facom UFO, e eu vou apresentar sobre um refinamento do modelo de simulação de incêndios com ênfase nas características do bioma do Cerrado. Então, primeiro sobre o bioma do Cerrado. É um bioma que é o segundo maior do Brasil, ali com 2.045 milhões de quilômetros quadrados. Nesse bioma, a gente tem a presença natural de incêndios ali. A gente tem uma flora, inclusive, especializada para isso, com cascas mais robustas, por exemplo, para aguentar essa força dos incêndios. Mas, atualmente, vem havendo um aumento na quantidade de incêndios, isso devido aos incêndios provocados pelos humanos, direto ou indiretamente. Esses incêndios, eles têm algumas características diferentes, é que normalmente, por exemplo, eles têm maiores proporções e eles acontecem em temporadas diferentes do que os incêndios que já são naturais ali do bioma. Logo, é necessário proteger essa fauna e flora, que ela é bastante importante para o país e para a região. Então, qual que é o objetivo desse trabalho? A gente vai propor um modelo de autômato celular, baseado ali no trabalho desenvolvido por Tinoco em 2022, que simule o comportamento de incêndios florestais nesse bioma. Começando aqui por qual que é o tipo de modelo, autômatos celulares. É um modelo matemático e esse modelo ele tem a capacidade de prever fenômenos complexos. Por exemplo, o crescimento ali de padrões nas cascas de alguns animais, enfim. Ele é formado ali por uma matriz de células, essas células são completamente idênticas entre si. As células elas podem estar em N estados diferentes e elas vão transicionar entre esses estados seguindo T-regra de transições que você tem ali. Esse modelo, esse reticulado que a gente chama, ele é discreto tanto no tempo quanto no espaço. Ou seja, ele tem um espaço aqui entre cada célula bem definido. Então, uma célula começa aqui e termina aqui, a outra começa aqui. E também ele é discreto no tempo, porque o tempo ele vai passando em intervalos inteiros ali. Então, eu tenho o passo de tempo 1 e o modelo vai evoluir para o passo de tempo 2, depois o passo de tempo 3, eu não tenho nada intermediário ali no meio. Então, sobre o modelo aqui, quais são os estados? Primeiro, tem ali 3 estados que eles são baseados nas características do cerrado brasileiro, que é o cerrado florestal, savânico e campestre. Então, todas as informações foram baseadas nessas fitofisionomias. E os outros estados, eles representam outras coisas, como, por exemplo, um corpo d'água que tem ali. 3 estados para representar fogo, então fogo no seu estado inicial, fogo no seu estado ali mais estável, uma árvore em chamas, por exemplo, e um estado que represente ali uma matéria que esteja em brasas. Além disso, tem um estado que representa a área depois que ela foi consumida do seu combustível, então imagine que tivesse uma árvore ali e essa árvore foi completamente consumida pelas chamas. Agora, como que o modelo vai transicionar? Ele transiciona basicamente de duas formas a princípio: temporalmente e espacialmente. Para as transições temporais, elas acontecem quando uma célula está no estado de fogo e ela vai passando ali dentre os estados de fogo. Então começa no inicial, vai para o estável, depois para a brasa e depois para a área que já foi consumido o material combustível. Depois que ele está nesse estado aqui, existe uma transição probabilística, que ela é dada por essa equação aqui, para ela voltar para o seu estado inicial, seja ele qual for. Então essa equação ela é representada pelo tempo que foi gasto ali no estado de cinza, e isso vai ser dividido por um parâmetro ali que é 10 elevado a algum número. Outra informação interessante é que a umidade ela pode alterar o tempo que cada célula vai permanecer em cada estado. Então, se a umidade estiver maior, por exemplo, ela vai passar menos tempo nos estados de fogo, porque vai ser mais difícil do fogo consumir aquele material. Agora, para as transições espaciais, são basicamente as transições para uma célula que está no estado de vegetação, qualquer um que seja, transicionar para um estado de fogo inicial e depois fazer as transições temporais. Então, para essas transições espaciais, a gente vai sempre considerar a célula que a gente está olhando, e a gente olha em todas do reticulado, e a sua vizinhança. No caso, mais especificamente, a vizinhança de Moore, que é usada nesse modelo, que é ali a matriz 3x3 ao redor da célula, aqui, igual está sendo demonstrado nesse desenho. Então, a célula, igual comentei, para ela se transicionar dessa forma, ela tem que estar no estado de vegetação,
e ela tem que ter uma célula vizinha que esteja em algum estado de fogo. E aí, para a célula transicionar, essa transição ela vai ser dada por uma probabilidade e ela vai sempre transicionar para o estado de fogo inicial. A probabilidade ela vai depender de algumas coisas, como, por exemplo, a posição relativa entre as células. Então, se a célula de fogo estiver ali na direção de que o vento está vindo, a probabilidade da célula central transicionar para o estado de fogo é maior. Outra coisa é que depende também do tipo do estado de fogo. Se for um fogo estável, a probabilidade de transicionar esse fogo para a célula inicial é maior. Também do tipo de estado de vegetação. A vegetação savânica ela é a vegetação, por exemplo, que tem a maior probabilidade de transicionar para fogo. Outro parâmetro importante aqui é a umidade do ar. Então, quanto maior a umidade, mais difícil fica desse fogo transicionar, desse fogo espalhar nesse cenário. Quanto menor a umidade também, mais fácil dele se espalhar. Agora, com os refinamentos para o modelo, ele se aproximar ali das características do cerrado. Uma novidade do modelo é que está sendo implementado agora rios de fogo. O que são os rios de fogo? Os rios de fogo é uma característica única desse bioma do cerrado. E o rio de fogo é quando você tem ali umas árvores que vão ter raízes com dimensões extensas, como é nesse bioma, porque as raízes das árvores do cerrado, elas têm que chegar ali no lençol freático para alcançar ali a água para poder sobreviver. Logo, essas raízes elas são um meio para que o fogo também possa se espalhar. Então o fogo ele vai viajar por um espaço maior, ele não vai ser detectado na superfície e ele vai tipo que brotar ali em uma outra área da floresta. Na verdade, esse fogo ele veio andando ali pelas raízes, pegando fogo as raízes, deixando elas em estado de brasa, e ele apareceu na superfície em outra área da raiz ou em outra raiz que estava conectada ali com a raiz inicial que pegou fogo. Então, como que isso está sendo implementado no modelo? Foi introduzida uma nova dimensão no reticulado, então antes ele era simplesmente um reticulado bidimensional, e agora foi introduzida uma terceira dimensão, que é uma nova camada de reticulado embaixo, para representar essa camada inferior. E, além disso, também está sendo introduzido um novo estado de vegetação que ele vai representar as raízes. Ele não vai ser necessariamente um estado florestal, não vai ser necessariamente um estado savânico, nem um estado campestre. Sim, algo mais ali para representar mesmo a madeira pura, que não teria influências, por exemplo, das folhas ali, que dificultam ou facilitam o espalhamento. Outra característica importante nessa implementação dos rios de fogo é que a vizinhança de Moore, apresentada aqui, ela vai ter um raio maior. Então, não vai ser só essa matriz 3x3 aqui. Seria, por exemplo, essa matriz maior, aqui, que vai pegar duas células ao lado e não só uma da célula que está sendo analisada. Então, outra informação importante na implementação desse modelo é que está sendo introduzido um novo parâmetro, e esse parâmetro ele vai representar a probabilidade de transição ali do fogo passar entre os reticulados. Tanto do fogo que foi iniciado na superfície, dele penetrar as raízes, quanto do fogo sair das raízes para a área superior ali e continuar sua propagação. Outra informação importante desse reticulado que fica por baixo ali do reticulado original é que ele não vai ter a presença da influência do vento. Então essa foi a minha apresentação sobre o modelo. Eu sou o Heitor Freitas Ferreira e estou disposto aqui a qualquer dúvidas.